Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho dar 10 sugestões de leitura para lerem em 24 horas ao menos. Então, eu tenho aqui realmente um leque bastante variado, mas eu diria que acima de tudo tratam-se de graphic novels. Portanto, que depois também estão, lá está, divididas em vários volumes. Mas, então, sem mais demoras, quero apresentar-vos aqui alguns livros que eu sei que vocês vão ler em menos de 24 horas, porque foi o que aconteceu na minha situação. E depois, por exemplo, até mesmo os livros em que eu não li em 24 horas, foi por algum impedimento, mas eu tive a fazer uma estimativa de leitura e de facto eles davam, por exemplo, 7 horas, 6 horas. Portanto, anda sempre muito por aí nessa estimativa. Então, em primeiro lugar, quero apresentar-vos aqui os livros dos quais eu não tenho uma cópia física aqui comigo. E o primeiro deles é o Platinum End. Se vocês não conheciam esta série, tenho que vos dizer que eu também não conhecia de todo. Aliás, acho que o livro até está em algumas livrarias como esgotado, portanto acredito que não haja muitas edições dele. Eu encontrei numa livraria física, fiquei super surpreendida por ver que tipo era toda uma prateleira e ainda por cima são dos mesmos criadores do Death Note. E eu não sabia disso e fiquei muito agradada. Basicamente nós temos aqui alguns anjos que escolhem alguns humanos para então começarem a ser deuses. Mas a questão é que só um é que pode vencer e depois há aqui algumas coisas mais pelo meio. O primeiro livro é muito giro, é muito promissor e realmente eu li aquilo assim, tipo, meia hora, 45 minutos, foi algo assim do género, portanto é muito fácil de ler e lá está, dos mesmos criadores do Death Note, portanto é claro que é um enredo mesmo muito forte. Depois também tenho aqui um livro de ficção, que é daquele género de livros que vos aquece um bocadinho o coração para a estação do ano, e é o da Pumpkin Spice Café. Portanto, este é um daqueles livros que lá está, o Kindle deu-me como número de horas 6 horas e meia, portanto eu realmente considero que é uma boa estimativa e dá perfeitamente para se ler durante um dia, porque quando eu me sento do género, de repente passou uma hora e eu li tipo 20 e tal por cento do livro, portanto realmente essa estatística é mesmo verdade. E basicamente nós temos aqui esta personagem que herda de alguma forma, pronto, tem a ver aqui com o plot, mas é-lhe dado um café, assim, numa cidadezinha no meio do nada, que a pessoa adora esse espírito, e portanto nós temos aqui esta personagem durante a época do outono e do Halloween, e depois nós temos aqui, pronto, a personagem masculina, o interesse amoroso e todo ele é vamos salvar animais e a minha quinta tem animais que foram salvos e ao mesmo tempo também tem as pumpkins para depois também se cortar e fazer tipo, lá está o carving the pumpkin, que é uma coisa que em Portugal por acaso acho que nós não temos aqui muito essa esse hábito de fazer isso durante o Halloween, portanto é uma cidade muito querida que a recebe muito bem e de repente parece que estamos ali num momento todo de Gilmore Girls, mas com um bocadinho de spice. Agora tenho aqui, portanto, os livros físicos e, portanto, vamos já a eles. E o primeiro que eu tenho aqui é o Mataram a Cotovia de Harper Lee, mas em romance gráfico. E é realmente muito lindo. Eu realmente devorei isto, tipo assim, numa tarde. Ele demora um bocadinho, portanto... Está tudo bem, está tudo bem. Portanto, ele demora um bocadinho a ler. Eu diria para tirarem aí umas 4, 5 horas do vosso dia para o lerem. É uma história, lá está, clássica, muito intensa, que vale muito a pena ler porque fala aqui sobre racismo, sobre injustiça social. Tem aqui muitos temas que de facto precisam de ser lidos. Portanto, leiam mesmo porque é muito boa e eu realmente considero que eu não teria pegado nesta história se ele não estivesse em romance gráfico. Portanto, foi uma oportunidade excelente de pegar neste clássico, de o ler e de o devorar, lá está, mas também de apreciar muito a sua leitura. A seguir tenho aqui uma novela gráfica que lá está, também fala de alguns temas sociais, mas com uma conotação assim muito mais fofinha, e é A Princesa e a Tosta de Queijo. E nós temos aqui o nosso conde Camembert, que na verdade talvez seja uma condensa Camembert, e então ela depois apaixona-se pela princesa e portanto
há aqui muita tosta de queijo envolvida, há aqui muitos nomes relacionados com queijo que tornam esta narrativa muito, muito fofinha, muito leve de ler e que de facto depois vos deixa com o coração bastante quentinho. Se eu há bocado vos falei do Platinum End, agora tenho que vos falar do Death Note. E eu tenho aqui o volume 6, porque é o único que me falta ler, porque esta história é simplesmente fenomenal. E eu sei que o livro ainda é grandinho, portanto são cerca de 400 páginas de graphic novel, mas que vocês conseguem ler perfeitamente aí, tipo em 5 horas, 4 horas. Eu ando sempre aí por essa média, portanto realmente vale muito, muito a pena lerem e aproveitem, porque é uma história que lá está, que tem 6 volumes e vocês conseguem devorar um volume, tipo assim, numa tarde espetacular, num dia de chuva e que vocês gostem muito de ação. Aproveitem, portanto nós temos aqui estes cadernos, são chamados os Death Notes, em que quando um humano escreve o nome de outro humano, então essa pessoa morre. Mas depois há aqui uma série de questões morais, mas acima de tudo tem a ver com quem é que vive, quem é que morre, porque é que só se matam criminosos, porque é que de repente já não se estão a matar só os criminosos, e toda a narrativa ganha aqui uma proporção enorme e que vale mesmo muito, muito a pena ler. Depois, no registro de ficção biográfica, eu tenho aqui o Leme, da Madalena Sá Fernandes. Eu estava muito na dúvida se devia de colocar este livro ou não nesta lista, porque é verdade que ele se lê numa hora e sim, eu devorei mais de metade dele, tipo assim, de uma assentada só, eu não conseguia parar. Mas, por outro lado, também é um livro que apresenta aqui uma escrita bastante crua e cruel, com um tema de violência doméstica muito presente aqui nas páginas. Portanto, eu diria que sim, que é possível ler-se numa tarde, mas atenção, porque depois vocês vão querer ir ver tipo um filme super, hiper, mega fofinho, ou melhor dizendo, vocês depois vão querer pegar na princesa e na tosta de queijo para voltar a ter esperança no mundo. Basicamente é isso que vos quero dizer. Mas preparem-se, porque de facto é um livro mais profundo e lá está, a temática aqui é bastante complexa e sombria, portanto leiam por vossa própria conta em risco. De seguida, eu tenho aqui duas graphic novels que eu gostei bastante e a primeira delas é o The Promised Neverland, sobre estes miúdos que vivem num orfanato e que depois de repente percebem que aquilo não é bem um orfanato, eles estão é mais tipo numa fábrica para depois serem comidos por demónios. E nós temos aqui as nossas três personagens que vão tentar escapar e quais é que são essas consequências de tentar escapar. Portanto, é muito, muito giro, com muita aventura, com muita ação, com muito pensamento lógico, em semelhança também ao Death Note, mas que de facto vale muito, muito a pena. E vocês conseguem ler tipo um volume destes numa hora sem problema nenhum. Depois, lendo em meia hora, conseguem ler A Menina que Veio do Outro Lado. Este é o segundo volume, porque emprestei o primeiro. E portanto, temos aqui esta menina está aqui e este é o doutor e portanto nós sabemos que existe aqui alguma maldição pelo meio em que matam-se pessoas, se eu não estou em erro, mas lá está, aqui o folclore ainda não está muito bem desenvolvido, a presença ainda está a publicar os volumes e diria que talvez seja daquelas leituras em que vocês conseguem mesmo ler tipo assim num dia mais chuvoso, porque tem um ambiente um bocadinho mais de floresta nórdica, portanto é muito, muito giro. E ver a interação entre estas duas personagens é muito enternecedora. Agora tenho aqui um livro que puxa muito a reflexão, mas que vale perfeitamente a pena ler numa tarde, pegar nele do início, do meio, do fim, tipo fazer isto tudo de seguida porque é muito, muito bom. E é Um Quarto Só Meu, de Virginia Woolf. Foi a primeira vez que li alguma coisa de Virginia Woolf e sei que ela tem muitas mais obras publicadas, mas este aqui é uma série de ensaios que ela deu no final dos anos 20 e de facto fala sobre ser mulher, sobre ganhar o seu próprio dinheiro para poder ter a sua própria casa, para poder ter a sua própria independência, para poder ir trabalhar, para poder não depender de outra pessoa. E portanto eu achei muito, muito bom, muito forte, mas também uma leitura em que nós conseguimos ler com bastante fluidez. Portanto, se vocês gostam mais desta parte de ensaios, por exemplo assim, para um sábado à tarde, para um domingo à tarde, esta é de facto a vossa leitura perfeita.
E por fim tenho aqui um livro que nos faz pensar um bocadinho sobre o aspecto criativo e é A Criatividade de John Cleese e de facto eu gostei deste livro. Eu não considero que seja assim o melhor livro para falar sobre criatividade, mas acho que partindo de um ponto de vista inicial, para quem não conhece muito sobre o assunto, é um excelente ponto de partida e vale muito a pena e lá está, lê-se muito rapidinho, é super fácil de ler, tem tipo uma paginação enorme com umas letras tipo tamanho 14, portanto é realmente uma leitura muito rápida. Vale a pena se vocês de facto gostam de ler sobre o processo criativo, sobre como é que o nosso cérebro funciona, mas atenção, é mesmo assim uma coisa muito básica, muito inicial e portanto eu realmente só recomendo mesmo para quem não tem nenhum conhecimento sobre o assunto. E portanto, aqui estão 10 livros que eu vos recomendo para lerem em 24 horas. São livros muito variados. Eu fiz questão que fossem assim um bocadinho para agradar a todas as pessoas e espero que vocês gostem. Contem-me aqui nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se vocês têm curiosidade em ler algum deles e então falem comigo aqui nos comentários. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok e já que estão aqui, não se esqueçam também de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Eu sou a Ana Teresa, obrigada por terem assistido e então nós vemos no próximo vídeo, mas até lá, boas leituras!